paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras, na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste, mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas, pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias, e o faraó despertou, era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhe seu sonho, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro-mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-se meter na prisão em casa do chefe da guarda com o padeiro-mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamo-lhe nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupa e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: Tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: Em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas que se puseram a pastar a verdura. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fosse, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura despertei, e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas, mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me explicação. José disse ao faraó o duplo sonho do faraó, reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que saíram em seguida, são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância.
Eles ajuntarão todos os produtos desses bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. Estes mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhe ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Veja, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo montar no segundo dos seus carros, mandou que se chamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu, faraó, sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Tisifenate-Paneaque e deu-lhe como mulher a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto desses 7 anos no Egito e o pôs em reserva nas cidades e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia toda medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou o primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinham-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: Não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isto, os fariseus responderam: É por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta, comigo espalha. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século nem do século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas?
porque a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro, o mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiveram proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus. Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele o errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa, e se estabelecem aí, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Salmo do dia, Salmo 9, dos versículos 22 ao 32. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas de angústia? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz, com as tribulações que aquele tramou. O pecador se gloria até de sua cupidez. O cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe, é tudo e só o que ele pensa. Em todos os tempos, próspero é o curso de sua vida. Vossos juízos estão acima de seu alcance. Quanto aos seus adversários, os despreza a todos. Diz no coração: nada me abalará, jamais terei má sorte. De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados. Mata o inocente em lugares ocultos. Seus olhos vigiam o infeliz. Como um leão no covil, espreita no escuro, arma ciladas para surpreender o infeliz. Colhe-o na sua rede e o arrebata. Curva-se, agacha-se no chão, e os infortunados caem em suas garras. Depois diz em seu coração: Deus depressa se esquecerá. Ele voltará a cabeça, nunca verá nada. Meu filho, atende à minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios, porque os lábios da mulher alheia destilam mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como o absinto, aguda como a espada de 2 gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.